a gente já vai partir para a nossa primeira entrevista de hoje. Café Duplo, entrevista. Quem está na linha com a gente é a vereadora da casa, Laina Crisóstomo, né, que é do coletivo Pretas por Salvador. Ela que é advogada, feminista, lésbica, atua nessa bandeira, né, dentre tantas outras, e que eu estou tendo a satisfação de entrevistar pela primeira vez. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Café Duplo aqui na Rádio Can. Bom dia, querida. Prazer meu de estar aqui, podendo dialogar, enfim, né? A TV Rádio Câmara é sempre muito parceira nas lutas e também sempre nos dá muita voz mesmo, né? Para poder dialogar sobre os nossos projetos, sobre as nossas pautas e sobre os nossos enfrentamentos, né? Muito importante. Na verdade, a TV e a Rádio Can são os canais, né, para os nossos vereadores, para as demandas demais da cidade, do estado, do país, a gente trazer informação de forma geral, mas é também o espaço de vocês mesmo, para a gente falar dos projetos, das ações dos nossos vereadores. Laina, é você que estreou esse ano na Câmara, né, com o coletivo, divide o mandato com mais duas colegas de mandato. Fala para a gente qual é a sua avaliação, né, da pandemia. A gente não pode começar a entrevista sem falar desse assunto. Salvador, graças a Deus, né, saindo um pouco na frente, porque está tendo essa imunização mais em massa. Mas como você avalia o cenário hoje da pandemia? Que reflexos, né, tudo isso tem gerado para a política, para a sua atuação? Então, acho que a pandemia trouxe uma lupa, né, para problemas que já existiam. Eu acho que muitas pessoas têm morrido em razão de Covid, mas esse processo da pandemia fez com que problemas de desigualdade que já existiam antes, né, ficassem ainda mais agravados, como o racismo, o machismo, né, LGBTfobia, a intolerância religiosa. Então a gente pode listar vários casos, né, de assassinatos brutais que aconteceram nesse período da pandemia, né? Enfim, podemos listar no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também aqui em Salvador, né? Recentemente nós perdemos duas companheiras que estavam simplesmente na rua e uma operação policial matou elas duas na porta de casa. A gente pode listar também os casos que aconteceram, né, na rede Atacarejo. Então, esse processo, além do aumento do feminicídio, né? Significativo, muitas mulheres vítimas de violência nesse período. Então a gente pode listar várias situações que pioraram nesse processo da pandemia. A gente sempre fala que a pandemia fez com que problemas que já existiam piorassem e que muitas vezes piorassem porque vários equipamentos e instrumentos de enfrentamento à violação de direitos humanos tiveram que ser fechados nesse processo. Então, na verdade, que a gente precisa pensar em estratégias, porque tem pessoas morrendo não só de Covid, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo em razão da bala do Estado e tem pessoas morrendo em razão da violação de direitos humanos. Então, a gente precisa pensar em estratégia, né? Durante muito tempo, Salvador ficou com CRAS, CREAS, CAPS, tudo fechado, né? Centro de referência de atendimento à mulher fechado. Então, isso não é normal, né? A gente precisa pensar em estratégia para fazer enfrentamento. Eu acho que desde o início da pandemia a gente já recebia notícias disso, né? Em março, né, do ano passado, a gente já recebia notícias de que países que tinham tido, né, o processo do início, né, da pandemia do Covid, já demonstravam que os números eram alarmantes para feminicídio, por exemplo, que os números eram alarmantes para violência contra a mulher, para racismo, né, e para as outras formas de opressão. Então a gente precisa seguir fazendo enfrentamento, né? A gente, inclusive, né, enquanto mandato, protocolou um projeto de indicação para a prefeitura, para o executivo, ampliando, né, o cadastro do auxílio emergencial do município, né, porque a gente entende que o cadastro que foi permitido foi até o ano passado, né, o início do ano passado, o início da pandemia, e desde o início da pandemia, no ano passado até hoje, várias pessoas perderam renda, várias pessoas mudaram, né, a sua condição social, então precisam ser amparadas, né, e precisa ser ampliado esse acesso para a garantia desse direito, né, que tem dentro da Prefeitura de Salvador. Mas é um cenário muito delicado, né, muito delicado mesmo. Mas a gente, com fé em Deus, né, vai ter forças para imunizar todo mundo aí, a articulação política, e depois a gente repensar num planejamento estratégico para sair da crise econômica, que com certeza é o próximo problema depois que a saúde pública tiver um respiro. Laina, na última segunda, dia 28/6, vocês protocolaram o PL Luana Barbosa para criar o Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio, né? Uma expressão até que para mim nova. Fala para a gente um pouco a respeito desse projeto de lei.
Então, essa PL, ela é inspirada numa PL que foi protocolada pela companheira Mônica Francisco, ela é deputada estadual pelo PSOL também, né, o partido que a gente faz parte, lá no Rio de Janeiro, né, e ela protocolou na Alerj, né, essa PL. Luana Barbosa foi uma companheira, né, que tinha, inclusive, a mesma idade que eu, né, 34 anos. Ela foi assassinada em 2016 em razão da violência policial por uma situação de, enfim, lesbofobia, né. Ela foi uma mulher, né, lésbica, que não performava, né, feminilidade padrão, né, o que a gente chama de o processo forçado, né, de dizer como são as mulheres e como são os homens, e ela passa por um processo, né, de violência brutal, né, policial, a caminho, enfim, né, passando, né, perto da sua comunidade. Ela era uma mulher negra, uma mulher mãe, né, e uma mulher lésbica, e ela acaba morrendo em razão disso. Então essa PL tem a ver com o processo mesmo de combate a esse processo, a essa violência que a gente sofre todos os dias. Eu gosto sempre de dizer que a sigla, né, LGBTQIAP+, cada dia cresce mais uma letra, né? E que cresçam muitas letras, porque a gente precisa se sentir incluída nesse espaço, né? A gente precisa se sentir vista e também precisa se sentir parte, né? Então por isso que cada vez surge mais uma letra, né? É sobre nossos corpos, é sobre nossa orientação sexual e nossa identidade de gênero, então que cresçam mais. Mas esse processo das letras, né, durante muito tempo o movimento foi GLBT, né? Então o G de gay vinha na frente. É uma conquista do movimento de mulheres lésbicas, o L vem pra frente. Isso tem a ver com a importância de pensar a pauta, tanto que, por exemplo, dia 28 era conhecido como Dia do Orgulho Gay, né? E hoje a gente, enfim, ressignifica ele, né, e transforma no Dia do Orgulho LGBT. Por quê? Porque nós somos diversos, né? Então a gente precisa ser incluído nesse processo. Então, nesse processo, sem sombra de dúvidas, a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, extremamente patriarcal e, sem sombra de dúvidas, na perspectiva, né, da orientação sexual, sem sombra de dúvidas, os dados sobre mulheres lésbicas, eles são extremamente invisibilizados, né? Nós temos pouquíssimas informações a respeito, né, da existência das mulheres lésbicas. Então, a ideia, né, enfim, inclusive a gente lançou consulta pública, né, porque para a criação, né, de um dia ou de semana, né, o rito da Câmara exige que a gente lance consulta pública. Isso para nós, inclusive, é para mostrar quais são as diversas formas que a gente sofre, né, com a perspectiva da nossa orientação sexual. Então, tem muita gente falando de escolha, não é escolha, não é opção, tá? É orientação sexual. E nesse processo, né, a gente tem feito a consulta pública e tem recebido, né, de muitas mulheres lésbicas e também de mulheres que não são lésbicas, denúncia de terem presenciado lesbofobia e de mulheres lésbicas de terem vivenciado lesbofobia, né? Lesbofobia é justamente a fobia, né, de mulheres lésbicas, né? O processo de você, enfim, questionar a sexualidade de uma mulher em razão, né, justamente dela ser uma mulher lésbica. Então, nós mulheres lésbicas ouvimos todos os dias: nossa, mas você não encontrou nenhum homem que te pegasse de jeito? Nossa, posso participar da sua relação? Já ouvi isso com minha companheira, né? Então, mas meu Deus, quem é o homem da relação, né? Enfim, são perguntas que parecem que são bobagem, sabe? Mas não são bobagem. Isso é um processo de lesbofobia. E o lesbocídio, né, e aí quero indicar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, e também para vereadores e vereadoras, né, porque é importante, um dossiê chamado Dossiê do Lesbocídio, né, inclusive está na justificativa da nossa PL. O dossiê do lesbocídio, ele foi criado, né, até 2017, foi uma pesquisa, né, que foi feita, porque não existem dados que falem sobre mortes de mulheres lésbicas em razão da sexualidade delas, da orientação sexual delas, né? Então a gente vai ter inúmeros casos, por exemplo, de mulheres que são brutalmente assassinadas, como recentemente aconteceu, uma companheira tomou 14 tiros porque ela tinha a orientação sexual dela extremamente violentada. Além disso, a gente já tem a figura, né, no Código Penal brasileiro, né, que inclusive veio com a lei de importunação sexual, que é a figura do estupro corretivo, né? É o estupro que é praticado contra mulheres lésbicas e contra homens trans, numa perspectiva de curar a orientação sexual. Parece loucura, mas isso acontece. Acontece, e dados do Ministério da Saúde falam sobre isso. Então é importante todos os dias a gente visibilizar
as nossas existências, né? Eu falo enquanto mulher lésbica, mas também enquanto parlamentar, porque eu ouvi na sessão de segunda-feira que a lei Teu Nascimento, que tem vereador na casa tentando revogar, né? E aí a gente precisa dizer o nome de quem é que propôs projeto de lei para revogação desse projeto, né? Dessa lei, que foi conquistada pelo movimento social e também por parlamentares, né? A Ladilce, companheira corajosa, enfim, que fez esse enfrentamento. Marta também, companheira corajosa, que fez esse enfrentamento. Tem PL tentando revogar a lei Teu Nascimento. O que é a lei Teu Nascimento? A lei Teu Nascimento foi uma lei que foi criada em 2019, a partir da morte de Teu Nascimento, né, um companheiro homem trans, militante, ativista, que foi encontrado assassinado dentro de casa. A Lei Teu Nascimento foi criada no município de Salvador com o intuito, né, enfim, de combater, fazer enfrentamento, mas também de denunciar os casos de LGBTfobia que nos acometem todos os dias em estabelecimentos comerciais. E aí, segunda-feira, eu tive que ouvir que essa lei era uma lei que super proteger LGBT e que os LGBTs, as LGBTs, ex-LGBTs estão sendo super protegidos e privilegiados. Camila, não tem a condição de falar de privilégio. Pense aí comigo, são 43 cadeiras de vereadores e vereadoras. Sabe quantos mandatos tem de pessoa LGBT assumida? Somente o nosso. Como é que é privilégio se a gente só está no número de 1 dentro daquele espaço de 43? Quantos secretários da prefeitura tem que são LGBTs assumidos, por exemplo? A gente não sabe. E aí eu tive que ouvir piada na Câmara de Salvador na segunda-feira, dizendo, mas fulano representa, fulano também representa. E eu disse, se não saiu do armário, não representa a pauta LGBT. Porque para representar a pauta LGBT é preciso falar sobre isso e sentir na pele sobre isso. A gente todos os dias precisa de aliados e aliadas. E eu falo isso todos os dias. Eu sou uma mulher preta e uma mulher preta lésbica. Os homens precisam participar do processo de construção e de combate, né, dessa sociedade que é extremamente machista e patriarcal. Os homens precisam participar do enfrentamento ao machismo. Sabe por quê? Porque não foram as mulheres que criaram o machismo, mas o protagonismo da luta, da pauta e a voz que vai falar sobre a opressão é de quem sofre, então são as mulheres. Os brancos precisam participar do processo para combater e enfrentar racismo, porque não foram os negros que criaram o racismo nesse Brasil. Não fomos nós. Os brancos são privilegiados no processo do racismo, então eles precisam participar do processo da solução desse problema e dessa situação que é o racismo, que nos impede de ter acesso e que nos mata todos os dias. Então, pessoas cis e hétero precisam participar da solução do problema, que é a LGBTfobia, e que faz com que o Brasil seja o país que mais mata LGBT no mundo. Nós vivemos num país que é extremamente perigoso para a população LGBT. Na semana passada, uma mulher travesti foi queimada viva por uma adolescente, Camila, em Recife. E ela vai ter parte do seu corpo amputado. Isso é muito grave. E aí a gente precisa falar sobre educação. A gente precisa falar sobre uma educação que seja diversa, que pense na pauta de gênero, porque não dá mais para naturalizar esse tipo de prática. Não dá. E aí a gente só faz isso quando a gente sai da caixinha, quando a gente sai do armário, quando a gente rompe a ideia dos padrões. Por que não? A gente não vive na sociedade que é toda branca, que é toda hétero, que é toda cis, que é toda cristã. Nós vivemos numa sociedade que precisa respeitar a pluralidade. E aí tem um meme, né, que fala, né? Ah, mas eu não aceito casamento homoafetivo. O problema é seu, quem tem que aceitar é quem for pedido em casamento, né? Assim? Então é isso, sabe? A gente fala brincando desse jeito, mas é muita dor. E o que eu senti naquela Câmara na segunda-feira foi muito intenso. É sobre invisibilizar as nossas lutas e as nossas vozes. Não, as pessoas cis e hétero não sabem o que é sofrer LGBTfobia. Elas podem imaginar, elas podem se solidarizar, mas não sabem. Porque o que uma pessoa LGBT passa é o que uma pessoa LGBT passa. Uma pessoa hétero nunca vai passar. Não é um processo que a gente precisa debater todos os dias, né? Sobre lugar de fala. E aí quero recomendar um livro incrível que para mim mudou minha vida, que é um livro super simples, super pequeno, super acessível, está disponível na internet, que é o livro Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, que é excelente.
Eu entendo, né, todos os seus questionamentos e acho sim que a gente é um mundo, né, não é só um Brasil, é um mundo plural mesmo e tem que ter espaço para todo mundo com suas escolhas religiosas, suas orientações sexuais e a gente tem que estar discutindo cada vez mais. Infelizmente é um processo ainda muito tímido, né, como você mesmo disse, que você é apenas uma única voz, na verdade são 3 vozes, mas a gente está aqui também para ajudar como comunicador a abrir espaço, a discutir, a debater, a aprender, porque a gente sabe muito pouco, a verdade é essa, né? Apenas uma nomenclatura que para mim é nova, mas eu sei que tem muita coisa que quem conhece, quem sabe, né, que acompanha de perto, né, são vocês que estão aí no enfrentamento, na linha de frente dessa batalha diária. Daqui a pouquinho você tem um evento aqui na casa, não é isso? Eu estou vendo aqui na sua agenda que o Pretas por Salvador convida, né, toda a população a participar de uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho, que foi marcado aí no início da semana. Esse evento acontece daqui a pouquinho, o que é que vai acontecer por lá? Participação de quem? Pelas redes sociais, que a mulher, gente sabe. Vai ser lindo, vai ser colorido demais, vai ser o arco-íris, literalmente. Diverso, assim. né? Vai ser um espaço de muita resistência, assim, né? De denúncia, óbvio, né? Porque tem pessoas, aquelas letras todas que eu falei, vai estar todo mundo ali, né? Vai ter de todas as letras. E, para além disso, né, vai ter também um processo de, enfim, né? De dialogar sobre arte, poesia, porque a gente acredita que a gente precisa ocupar o espaço da política institucional também, né, com música, com arte, com poesia, para a gente construir uma sociedade melhor, né? E é essa forma de educação e de libertação que a gente acredita. Então a gente vai contar com participações muito especiais, né? Enfim, a companheira do ANTRA, né, que faz o debate sobre a perspectiva trans, né, que enfim, enfim, né, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar dados sobre, né, violência LGBT, e a ANTRA tem um papel muito importante nisso, né, a organização nacional com Keila Simpson, Tiffany Odara, que é a companheira, que é a assessora parlamentar nossa, eu, né, que sou lésbica, a Gleide, que é bissexual também, que é nossa co-vereadora, né? A gente vai ter uma companheira de Vitória da Conquista, né? Keil Souza, que foi candidata, inclusive, a vereadora de Vitória da Conquista, e vai fazer uma abertura. Eu não vou dar spoiler não, moleque, porque é um monte de coisa. Deixa o povo ir, né? Exatamente. Deixa o povo ir, mas a nossa programação tá toda na nossa página, né? Do Instagram, Pretas por Salvador. Vocês vão ver lá todos e todas e todes, né? Os participantes que vão estar com a gente nessa sessão especial, mas posso garantir que vai ser uma sessão especial muito diferente, muito bonita. Muito especial. Petra Peron especial. também vai estar com a gente, Fera Sunshine, enfim, vai ter performance drag, vai ser lindo, vai ser Pois potente demais. Ela tá bem animada, viu? Agradecer sua participação, viu, Laina? Dizer que aqui é o seu espaço, é o espaço da democracia. A gente está aqui para ouvir a bandeira de luta de cada um de vocês que foi eleito com legitimidade, né, pelo cidadão. E conte sempre aqui com a TV e Rádio Can para trazer seus pleitos, apresentar seus projetos, né, falar das suas inquietações, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, irmã. Às 15 horas estamos lá. Obrigada, viu? Beijão e bom dia. Um grande abraço. Pois é, a gente acabou de bater um papo aqui com Laina Crisóstomo, que é uma das representantes do coletivo Pretas por Salvador.